Eu, quando tinha 12 anos de idade, tenho a primeira memória da guerra. E logo a seguir aparece na televisão, começou a aparecer um spot, que era aquele que é muito conhecido ainda, que é Angola é nossa, Angola é nossa. É nossa. Angola é nossa. Angola é nossa. Eu disse uma vez a um senhor oficial, muito desesperado, depois de vir de uma patrulha, que vendia a minha parte em Angola por 25 tostões. É aquela coisa, vais e não sabes se voltas. Isso marcou-me para o resto da minha vida. Ainda hoje tenho sonhos. Parece eu que estou a ver aquilo. No dia que embarquei, como estava sozinho, fui dos primeiros a subir para o Niassa. E depois cheguei à proa do navio, com aquela malazinha de cartão como a Lino de Sousa, e olhei para a imagem do Cristo Rei, aquela grande estátua que ali está com os braços abertos. Eu virei-me para o Cristo Rei e fiz estes poemas. Ó meu belo Cristo Rei, aqui me tens a rezar. Eu não me importo de ir, mas queria um dia voltar. Lá no cais tudo chorava. Eu também quero falar. Ouviam-se tantos gritos e lenços brancos a acenar. Tudo isto era triste e até desilusão. O soldado que ia para a guerra era carne para canhão. Eu estive em Cabinda 2 anos, 29 meses. Eu era atirador. Era realmente um local de muita guerra, muitos pântanos de água. Passávamos muitas horas com as botas e a arma à cabeça para chegarmos ao outro lado, porque se as levássemos calçadas, não havia hipótese, os pés ficavam recozidos. E andámos assim 2, 3, 4 dias, 5, 6, conforme aquilo que eles destinassem. É claro que vemos algumas mortes logo do princípio, feridos. Alguns camaradas? Muitos, sim, dos meus camaradas, muitos deles. E foi muito mal. Foi muito mal. E estávamos sempre a pensar quando é que chegava tão bem o nosso dia. A guerra era assim, tínhamos momentos em que realmente chorávamos, tínhamos momentos em que realmente estávamos no mato e continuam a ser os amigos, infelizmente todos eles já faleceram. Como é que foi o regresso? O regresso foi realmente uma coisa que não acreditávamos. Estávamos ansiosos por chegarem à metrópole, ou ao Puto, como nós chamávamos na altura. Você sente que ainda tem marcas da guerra? Sim, tenho muitas. Os gritos de noite. Depois comecei realmente a ouvir aquelas vozes. Para mim eram reais mesmo. Chamarem-me para ir para a beira deles. Eu senti essas vozes e cheguei a essa altura em que, se calhar, eu terminar com a vida era a melhor situação para não estar a criar problemas à família. Eu saí de casa com a intenção de realmente dar fim à vida para não estar a sofrer mais.
E apareceu-me um miúdo que esteve comigo durante uma quantidade de tempo. Eu bem tentei ver se ele realmente ia embora, até lhe dei dinheiro para ir comer uma sandes a um café que havia ali à beira. Mas ele não saiu da minha beira. A história de Francisco é a de milhares de jovens enviados para combater numa guerra que o tempo quase quis esquecer. Sr. João já chegou. Dá-me licença, senhora doutora. Olá, bom dia. Bom dia, como está? Vou só fechar aqui a porta. Então, Sr. João, relativamente à nossa última consulta, como é que se tem sentido? Oh, senhora doutora, vou andando, é claro, como de costume. Quando venho aqui, venho sempre receber mais alguns conselhos para poder sobreviver, para poder realmente andar mais sossegado da minha vida, mas vou andando. Se quisermos colocar isto de uma forma muito simples, vamos então imaginar que vamos a um restaurante, temos uma refeição muito densa, muito pesada para o nosso aparelho digestivo e não conseguimos fazer o processo de digestão. A perturbação pós-estresse traumático, no fundo, poderia ser vista como aqui uma grande indigestão emocional. Portanto, não foi processado este acontecimento devidamente, um acontecimento ou vários, e em contexto de guerra colonial são várias as situações que podem adquirir um contexto traumático e fazer com que esta falta de processamento, de indigestão, mantenha o trauma vivo no indivíduo. Havia a família que a gente tinha. Deixa eu lá ver onde é que está para aqui o período. Saímos de Figueiredo no dia 17 de fevereiro de 72. E quando foi no dia a seguir, de manhã, às 7 e tal da manhã, estava a aterrar na beira. Você era atirador? Tirador, com os G3 nas mãos todos os dias. Eu costumo dizer que foi a minha mulher durante 2 anos. Dormia comigo, sinto que as cartucheiras faziam de almofada. E ela dormia debaixo de mim. E muitas vezes com a bandoleira enrolada ao braço, porque podia haver alguma coisa e uma pessoa não dá por ela, pronto. Viu coisas que gostava de não ter visto? Claro. Tive feridos ao meu lado. Até o primeiro ferido foi numa emboscada. Fui eu que fiz de enfermeiro. Fui eu que lhe fiz de segurança. Fui eu que lhe despi as calças para meter o garrote na perna, que levou um tiro na perna. Acha que voltou mesmo homem? Ou voltou diferente? Voltei diferente. Por exemplo, se for uma festa, se eu estiver distraído quando há, por exemplo, o fogo de artifício, eu tenho uma certa dificuldade. Os trabujos, pronto, tenho muitas dificuldades. Muitas vezes acorda-se a gente a reviver. E outras vezes, quando a gente está assim sozinho, mais coisa, e há até vezes que a pessoa vê que recorda e dá vontade de chorar. Entre 1961 e 1974, mais de 800 mil partiram para as colónias africanas. Muitos nunca voltaram. Muitos nunca saíram da guerra. O que me levou a eu pôr aqui isto no meu museu foi uma saudade que eu senti daqueles tempos. Comecei a juntar estas fotografias. Como podem ver, tenho aqui várias. Todas têm uma história. Talvez seja a mais... me marcou mais, digamos assim. Em que eu ajudei a tirar dali 21 soldados, 18 mortos e 3 feridos. Aquilo foi horroroso. Foi horroroso. Era guerra, estávamos em campanha, portanto tínhamos de sobreviver. Eu só tive em contacto direto 2 vezes com o inimigo, 2 vezes, em que eu tive que pegar na arma, pronto,
e para me defender, não é? Mas depois, é claro, ao nosso redor, Bom Jesus, Mocenga, as Mabuas, onde não recordo haver ali um ataque, eram 2 Fiats a jato a bombardear. Eles, Daza assim, e transmitiam cá para baixo para as nossas tropas, que não podiam dar fogo, porque eles estavam em cima de nós. É que só cheirava a petróleo. Que me tinha respeito. A guerra é uma coisa horrorosa. É. 26 meses depois, regressei e... Como é que chegou? Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu quando, passado pouco tempo de vir, comecei logo a entrar e aqui eu queria que a minha mulher tivesse, que era poder escritar. A Isabela ajudou a ultrapassar esse... Sim, ajudou. Mas eu dava-lhe, olha, nesta casa, ali assim, naquela cozinha ali daquele lado, um dia, não sei o que é que foi, ele não podia dizer nada. Para meu bem. Eu agarrei num copo, mando-lhe o copo, se eu lá apanho na cabeça, matava. O copo partiu na parede, ficou todo estilhaçado. E depois, no fim de eu fazer estas coisas, dava-me para chorar, porque não era aquilo que eu queria fazer. E ao fim daquela tarde, com arrojo e perícia característico dos pilotos da Força Aérea, um Dornier descia no Planalto. Minutos depois, numa dramática reunião de oficiais, ficou decidida a marcha para Nambuangongo. Nambuangongo encontrava-se a 6 km quando se atravessou a Vau o rio Uendia, numa carga violenta, desesperada. O meu batalhão foi um dos melhores para ser em Nambuangongo. E porquê? Foi o que tivemos menos mortos, porque soubemos defender. Eu jurei bandeira, que jurava pela minha pátria, e estava convicto de que sim, senhor, era a minha pátria que contava. Portanto, nós não poupávamos ninguém. O que é isso de não poupar ninguém? Não poupar ninguém, questão de matar ou morrer. Quem está na frente é assim. Eu tive uma operação, estou a engolir em seco, que foi a pior delas que eu tive. Nós nem sequer o objetivo fomos. Não descampar. Surge de frente da mata um tiroteio extenso, com armamento já moderno. Porque eles tinham armamento que era russo. Onde um colega meu de Vizela, Deus o lá tenha, caiu logo. Aquilo foi um colapso da nossa parte, pá. Dali até chegarmos à picada, ainda fomos atacados 21 vezes. 21 vezes. De longe, tal. E a gente a responder, tal. O Alouete 2 e o Alouete 3. E eu acho que deve estar aí, Deus preocupe. Esta fotografia foi tirada em pleno mato, em combate. Eu estou aqui, faca de mato, equipado com G3, cartucheiras, estávamos aqui armados até aos dentes. Eu havia lá muito tráfico de diamantes na minha companhia. Muitos dos meus colegas iam à Sanzala, que aquilo era uma zona de diamantes. E havia lá uma pensão, que era a Pensão Rex, em que o dono trocava os diamantes por dinheiro. Mas eu nunca vi diamantes maiores do que a cabeça de um fósforo. A gente apertava-os com o alicate e aqueles que se esborrachavam eram falsos. Eu fiz muitas operações e todas elas têm histórias, boas e más. Fui operacional 100%. Você esteve sempre na linha da frente? Sempre na linha da frente. Eu não fui para lá gozar férias. É o que eu digo a muita gente. Eu, se vim vivo, uma sorte, e os meus colegas também. Não há nada que limpe esta sombra que a gente tem no cérebro. Nada, absolutamente nada. Nada. Eu se vim marcado pela guerra, muito.
muito marcado. A guerra não nem a mim nem aos meus colegas, a guerra não passa. Não romantizam a guerra que ainda os marca e assumem as memórias recalcadas. Em Portugal, o stress pós-traumático só foi assumido como doença mental mais de 20 anos depois da guerra colonial ter terminado. Às vezes até curamos as nossas feridas no silêncio, feridas invisíveis, cicatrizes invisíveis. Mas outras vezes o silêncio atrasa este tratamento destas perturbações, destas situações que estão sempre na nossa memória, na memória deles. E passado mais de 25 anos deste silêncio, quando foi reconhecida a lei, em 1999, alguns acharam que valia a pena ainda serem tratados. E outros, quando chegaram aos nossos serviços, diziam-nos: ó doutores, agora já não vão poder fazer nada, agora já vem tarde. Nós transmitimos apenas uma mensagem: nós só podemos chegar agora. Vamos tentar fazer alguma coisa, talvez não seja tarde. E aqueles que foram sendo acompanhados por nós, de alguma forma, foram sentindo menos sofrimento na forma como lidavam com as memórias traumáticas e lidam ainda hoje. Era um tema que me indignava muito e que me levantava muitas questões desde a minha infância, porque eu vivia em Trás-os-Montes. Curiosamente, todos os homens da geração do meu pai tinham passado por este fatídico conflito nas ex-colónias em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Andou pelas 3 frentes de guerra, viu as marcas que ficaram por lá e as consequências que quem regressou foi obrigado a trazer. Independentemente do dramatismo das histórias, eu apaixonei-me não só pelas histórias, mas por estes homens, pela forma como eles deram a volta à vida, depois daquele momento que foi interrompido pela explosão de uma mina, de uma granada, ou até de uma emboscada. E o papel das mulheres aqui também é muito importante, porque elas foram psicólogas, elas foram médicas, foram enfermeiras, foram as mulheres, foram mães, foram amantes. Portanto, também o êxito que eles tiveram, a elas se deve. Fui para a guerra e acabei por ser uma vítima dessa mesma guerra. Na Guerra de Abel também entra o rebentamento de uma mina. Assim que chegou à Guiné, soube que estava no lugar errado. Chegado a Bissau, pensei que asfixiava porque o calor era tanto que eu não conseguia respirar, nunca mais saiu da minha memória. Nem saíram da minha memória aqueles que lá foram, que ficaram sem uma perna, de um momento para o outro, na mata, pisando minas. E depois a mina que me causou o meu acidente. E cada vez que ia para a mata, mais se adensava a minha resistência àquela situação da guerra. E, portanto, quando a mina rebenta, eu tenho 2 sensações. Uma sensação de sofrimento porque ia morrer longe da minha família, dos meus amigos, e uma outra sensação de alívio, porque finalmente esta guerra acabou para mim. Não acabou por não acabar, porque sobrevivi, ainda hoje não sei como, nem o que é que aconteceu para ter sobrevivido, mas sobrevivi. Nós não tínhamos tudo, as pessoas que perderam as pernas, os olhos, as mãos, ficaram paraplégicos, tudo isso não havia nada. E o 25 de Abril aconteceu e
E a associação é criada logo a seguir ao 25 de Abril. Foi a rejeição de tudo que era razoável e caduco do salazarismo e da ditadura do Estado Novo. As próprias populações, elas naturalmente tinham esse sentimento de tratar a pessoa, o deficiente, como coitadinho. Foi rejeitar isso, rejeitar os coitadinhos, rejeitar a caridadezinha também, não é? Nós não queremos caridade, nós queremos medidas, nós queremos a reparação daquilo que nós perdemos, o que nós queremos é uma reabilitação das nossas mazelas e queremos também sermos reintegrados na sociedade. Nós não queremos viver toda a vida à custa do Estado. E a nós deixa-nos uma amargura muito grande, que é o ainda hoje não dizerem ao certo quantos lá morreram. No que diz respeito às baixas militares, foi possível fazer realmente julgo eu, uma atualização, porque normalmente os números que são mais divulgados em termos de mortes militares, por exemplo, são menos do que 9.000, 8.600. E, na verdade, eu com critérios, aliás, muito bem definidos, considero que foram 10.500 militares. Vou dar o exemplo de Moçambique. Só conta a partir de setembro de 64, quando consideramos que começou a guerra em Moçambique. Pronto. Portanto, isto não são combatentes portugueses mortos no ultramar, mas no período considerado período da guerra. Porque se formos ver as listagens da Liga dos Combatentes ou o mural que temos em Belém, tem mortos pessoas que por acidente ou doentes militares morreram em São Tomé e Príncipe, ou em Cabo Verde, ou em Timor. Não. Portanto, isso é outra coisa, não é? 50 anos depois, eu diria que já é tarde, mas que, por um lado, para tratar estas questões, vamos a tempo. E depois, dá a impressão que as forças políticas do Portugal democrático tiveram mais responsabilidade, têm receio, ou durante muito tempo não quiseram realmente abraçar este assunto, porque era delicado. E temos depois uma visão política, vou dizer, tradicionalmente até, mais conservadora talvez, que dá mais atenção aos combatentes, aos ex-combatentes. Também sinto, pessoalmente, que muitas vezes isso também é um aproveitamento político. Dá jeito de ser uma bandeira, mas na verdade pouco se fez. Aqui é os tais danos que pronto, não deveriam de existir, mas existem. E aqui, para além de cozer o queixo ao lino, ainda fiz um parto. Ainda ajudei a fazer um parto. Parto na selva oposta também. Fui enviado para Luanda para tirar o curso de comandos. O mal disto não foi o que se passou lá. Foi depois quando cheguei cá. Porque lá já sabe que é uma guerra e sabe que é a tropa especial. A gente quando íamos era para fazer a limpeza. Isto não há volta a dar, não é verdade? Quando cheguei cá, eu costumo dizer que o ditador preparou-me para uma guerra, mas os democratas não me prepararam para outra guerra. E o que é que aconteceu? Depois para me integrar. Não conseguia, como é que me integrar? Álcool, como muitos outros, não é verdade? E andei 40 anos no álcool. E levei alguns camaradas meus, fui acompanhá-los à cova, também por causa do álcool, e até que chegou uma altura que a coisa eu estava mesmo. E a minha mulher, felizmente, segurou sempre o barco. Às vezes põe-me a pensar nisso, mas olha, o tempo não anda para trás. Sinto que foi um bocado tarde, mas ainda encontrei o caminho. Cabo Delgado, norte de Moçambique, junto à Tanzânia, por ali entravam os guerrilheiros, material de guerra e tal, para depois ser distribuído principalmente na zona de Cabo Delgado. Portanto, estávamos nesse ponto. Foi enfermeiro e viu muita coisa, certamente que não gostou de ver. Sim. Como disse,
Eu não queria emocionar-me, sabe? Mas ainda tenho tudo tão vivo. Portanto, a minha companhia teve 18 mortos e 42 feridos. Portanto, tudo me passou para a mão. Eu dava comigo dezenas de vezes, podia lavar as mãos. Eu dizia, já estou a lavar as mãos outra vez. Eu era quase mecânico, dois ou três sticks, se assim se pode dizer, que eu trouxe de lá, para além de outros, não é? Por exemplo, eu tenho casa no Alentejo, sou do Alentejo, gosto muito do Alentejo e vou lá muita vez. E eu nos primeiros anos, não foram meses, foram nos primeiros anos, eu fazia-me impressão passar para estradas e haver árvores de um lado e do outro e tal. Dava-me a impressão que dali saltava um animal ou alguém a assaltar-me ou querer-me fazer mal. Está a ver? A imagem do capim em Moçambique. Exato, exato. Portanto, trazemos sempre traumas muito grandes de lá. Apesar da dor, há nostalgia, uma herança calada. A sensação é, estamos na guerra. A partir daqui, aquilo era terrível. A guerrilha é uma coisa horrível. O inimigo não sabe onde ele está. O inimigo pode estar ao lado. De um momento para o outro, um fogaçal tremendo, mesmo tremendo, para a coluna. Morreram seis soldados nossos, porque é assim, matar para não morrer. É uma coincidência. E nós ali era um imprevisto. Você matou para não morrer? Sei lá. Este livro percorreu o mundo, percorreu tudo. Porque há um tema que eu trago no livro, que é o único, que é os filhos do vento. Os filhos do vento são aquelas crianças, os homens e mulheres, que por lá ficaram, que não conheceram os pais, que eram recusados, inclusive pela própria etnia, nos locais onde habitavam. Eram olhares de lado, porque eram filhos do branco. Aquilo foi. A guerra, era uma guerra escusada, mas pronto, o Salazar assim quis, andamos 500 metros. Aí vai, baletas. Fomos ali feridos. Sabíamos que íamos para o mato, mas nem sabíamos o que aquilo era. Tomávamos uma vacina, perdíamos tudo. A noção de tudo. Quando cheguei lá, formamos a boca aberta, uma gota de líquido qualquer. Passado meia hora já estava tudo esquecido. A fome também chegava. Nós levávamos, por exemplo, ração de combate para 5 dias. Andávamos aos 8 e 10, e muitas vezes 12. Só quando morrer, quando fechar os olhos, é que eu vou parar de pensar no que se lá passou. Não me lembro de matar ninguém. Nem assim de caras, não sei. Não posso dizer. Matei ou não. Em ataques, dá e leva. Qualquer barulho eu estou alerta. Muitas vezes era não dar conta, mas eu estou. Não dá conta, dá, mas cala-se, fica quieta. Mas a mulher foi um grande apoio. Foi, e peço-lhe desculpa, houve muitas coisas que escusava de ter havido noutros tempos. Pronto, mas é assim a vida. O cérebro vinha com essa ideia. Enfim. Estima-se que 40 mil desenvolveram stress de guerra. Para as mulheres, os dias felizes acabaram depressa. Testemunho de uma viúva de guerra. Não podendo esquecer esta mágoa e revolta de 36 anos, hoje resolvi ter coragem e publicar o meu testemunho. Casei em 1972
Com 23 anos, na altura o meu marido era militar e cumpria o serviço em Moçambique. O meu marido ficou doente e foi várias vezes internado, até que voltou definitivamente para Portugal. Pouco tempo também cá esteve. Ele morreu na máquina a fazer hemodiálise. O rins. Tinha 29 anos, mais ou menos, quando morreu. Eu, naquele mês que ele morreu, fui às finanças para receber e já me não deram. E você ficou com 3 filhos pequeninos? Com 3 filhos. Qual é o valor da sua reforma? 300 e pouco da minha reforma, mesmo dos descontos que fiz. E a dele é também 300 e pouco. E eu a comer muitas das vezes e as lágrimas a correrem para o prato, porque pensava na outra refeição que lhe havia de darem. Nunca trabalhou, pôde trabalhar, ele tinha um curso de eletricista. Cortaram-lhe as pernas antes e os braços, na tropa. Já morreu faz 30 anos, agora em dia de Santo António. Ele morreu. E ele teve quanto tempo em Moçambique? Também Mais de 3 anos. Teve. E o que é que aconteceu em Moçambique? Foi o tal acidente que está aqui nesta Berlié. Uns ficaram por lá para o capim fora, não é? E ele entrou para um ouvido, a mina, os tilhaços, e foi-lhe secando a medula. Até que ficou sem andar e falar. Mas não deixei. Prometi a Deus que não deixava e não deixei. Como foi saber que o seu namorado ia para a guerra? Custa, não é? Custa muito. E quando se recebe assim as notícias, da pior, não é? Porque ele teve um acidente. Ele foi uma emboscada que tiveram, foi dentro do comboio, que ia levar civis, só acordou no hospital, foi de helicóptero para o hospital, para Luanda. E esteve lá 3 meses. E de lá eles queriam lhe cortar a perna, mas depois lá um médico que chegou novo, mulato, não deixou. Ele ia fazer 46 anos. Quando estava coisa, eu era assim, faz pouco barulho, porque os vizinhos que a dizer, e eles diziam palavrão, era assim, cara, que não teve nada. Tinha pesadelos com aquilo que viu lá fora, e assim, que sabe, bastava ser são e ficar aleijado, estava traumatizado também. Estava traumatizado e depois muitas coisas descarregavam em cima de quem estava em casa. Ainda se lembra da guerra? Lembro-me da guerra, sobretudo daqueles momentos mais dramáticos, trágicos mesmo. Íamos a Nambude, uma terra mais no interior ainda, a caminho de Moeda, e eu ia lá essa companhia fazer um batismo, um forriel nosso, da Alcabidez. Ele queria batizar, íamos todos satisfeitos. Daí a 1 hora, o carro em que eu teimava ir explodiu, uma mina anticarro enorme na picada, tudo pelos ares, 11 mortos à minha frente. E ainda guardo isso, além de tudo o resto, que foi aquele inferno levantá-los do chão e tirar à minha frente 11 covas. A chegada à quinta, sexta cova, eu perguntei a mim próprio, isto é sonho ou é realidade? Nasceu no Machico, na Madeira, onde é reconhecido como uma das figuras mais emblemáticas e controversas.
sem medo do peso das palavras. A comissão de 2 anos como capelão militar em Moçambique foi determinante na sua oposição ao conflito e ao papel de Portugal em África. Quantas vezes ia atrás da caserna, lá no mato, não é? E via 1 ou 2 ou 3 ali a chorar. Queriam ir todos no Unimog onde eu fosse, aquele mito, no capelão for não vai acontecer nada. De facto, aconteceram coisas, enfim, problemas, emboscadas, entravam nas palhotas. E quando eles sentiam, vem a tropa portuguesa, debandavam, fugiam. Numa delas, olhei melhor, o que é que eu vi? Vi terços de rezar, imagens em marfim, ou de marfim de Nossa Senhora. Dê-me de contas de contrassenso, de antinomia irredutível. E o padre católico aqui ao serviço de uma força que quer matar, quer destruir esta gente que são católicos. O senhor não se orgulha desse período da sua vida, já percebi? Não, é a maior mancha. A maior mancha da minha vida é essa, acho eu. A Igreja não devia meter-se nisto tão descaradamente, despoldoradamente. A Igreja prostitui-se ao entrar até ao receber galões e estrelas. Coronel, padre, pouca vergonha. É um bispo brigadeiro. Onde é que estamos, afinal? Onde é que estamos? Que igreja é esta que ainda por cima se arroga de dizer que é representante de Jesus Cristo? Nada, o que representa nada. Representa um poder imperial, monárquico. Eu não quero entusiasmar-me. Mas vou morrer com esta amargura, um descaramento, um bispo brigadeiro. O que é que isso quer dizer? A memória não vive apenas nos arquivos. A guerra continua dentro de quem sobreviveu. O stress pós-traumático moldou vidas, destruiu famílias e deixou marcas invisíveis na saúde mental de milhares de portugueses. Porque o tempo não apaga tudo. Dizem que a memória é a faculdade de esquecer. Ainda bem, quanto à África, acho que sim. É bom esquecermos-nos dos pormenores. No essencial, na ideia que nos levou até lá é absolutamente incrível, condenável. E para quê? Para quê?